Olá! Nessa aula, você aprenderá a trabalhar com fórmulas. Uma fórmula efetua cálculos ou outras ações nos dados da planilha. Uma fórmula sempre começa com um sinal de igual no Excel, que pode ser acompanhado por números, operadores matemáticos, como sinais de mais e menos para adição ou subtração, e funções internas do Excel, que realmente podem aumentar o poder de uma fórmula. Pode-se utilizar a própria célula para construir uma fórmula ou a barra de fórmulas com o auxílio do fx, para inserir uma função na fórmula. Deve-se sempre colocar o sinal de igual na frente para o Excel entender que é uma fórmula. Então aqui temos alguns exemplos de fórmulas. Por exemplo, igual, que é o início da fórmula, 2 asterisco 3 mais 5. Essa fórmula multiplica 2 por 3 e adiciona 5 àquele resultado para chegar à resposta de 11. Essa outra fórmula aqui, nós temos as células A1 mais A2 mais A3, ou seja, essa fórmula soma os valores das células A1, A2 e A3. Nessa fórmula, está sendo utilizada a função soma para retornar a soma dos valores das células A1 até A10. Essa outra fórmula aqui retorna a data atual, com o uso da função hoje. Essa outra converte o texto olá em minúsculo para olá em maiúsculo, utilizando-se a função maiúscula. E essa última fórmula usa a função C para testar a célula A1 e determinar se ela contém um valor maior do que zero. Então temos aqui alguns exercícios que vamos realizar aqui na aba exercício. No primeiro exercício, nós temos aqui valores monetários de vendas, por exemplo, em uma semana. Então temos aqui o valor vendido na segunda, o valor da terça, o valor da quarta, o valor da quinta e o valor da sexta. Nós vamos criar uma fórmula aqui sem referência. Então aqui na célula D3, nós vamos digitar igual 286, que é o valor de segunda, mais 130, que é o valor de terça, mais 261, que é o valor de quarta, mais 203, que é o valor de quinta, mais 131, que é o valor de sexta. Se eu der um Enter, eu vou encontrar um valor igual a 1011. Agora no exercício 2, nós temos os mesmos valores nas mesmas colunas para os mesmos dias. Só que agora nós vamos criar uma fórmula com referência, ok? Então aqui nós vamos fazer referência às células. Então vamos digitar aqui na célula D7 igual célula E7, que é referente ao valor de segunda, mais célula F7, que é referente ao valor de terça, mais célula G7, que contém o valor de quarta, mais célula H7, que contém o valor de quinta, mais célula I7, que contém o valor de sexta. Vamos dar um Enter e encontramos o valor igual a 1011. Ok? No terceiro exercício, nós vamos encontrar o mesmo valor, realizar a soma dos mesmos valores dos exercícios anteriores, que estão nas mesmas colunas, referente aos mesmos dias, de segunda a sexta-feira. Só que agora, utilizando a função soma. Então, aqui na célula D11, nós vamos digitar igual, palavra soma, que é a função soma, abre parêntese, e aqui nós vamos selecionar da célula E11, soltar aqui o mouse na célula I11, para ele selecionar todo o intervalo, de E11 até I11. Ok? Vamos fechar parênteses e dar um Enter. Ele encontrou exatamente o mesmo valor, mas de 3 formas diferentes. Na primeira forma, que foi no primeiro exercício, foi sem referência. Ou seja, eu imputei os valores manualmente dentro da fórmula. Na segunda, eu já fiz com referência às células, só que eu fui selecionando célula por célula. E na terceira, eu utilizei a função soma para eu ter menos trabalho. Nesse caso aqui, eu só tenho 5 células, mas eu poderia ter N células. Ok? E aí, a diferença
do segundo e do terceiro para o primeiro é que qualquer valor que venha a ser alterado aqui de segunda a sexta-feira, por exemplo, se aqui na terça-feira, ao invés de ser 130, fosse 341, o valor mudaria para 1.222. Mas aqui em cima, no exercício 1, se eu colocar 341 na terça-feira, o valor total não vai mudar, porque eu não estou fazendo referência a essa célula F3, ok? Então a diferença é essa. Agora no exercício 4, vocês vão aprender a trabalhar com congelamento de célula dentro de uma fórmula. Então aqui eu tenho o preço unitário de um determinado produto, que foi igual para todos os dias. E eu tenho quantidades diferentes vendidas desse mesmo produto de segunda a sexta-feira. Então eu quero encontrar o faturamento de cada dia, me baseando no volume, na quantidade vendida, e no preço desse produto. Como é que eu faço para encontrar o faturamento? Basta multiplicar o volume vendido, a quantidade vendida, pelo preço, ok? Então aqui na célula E18, eu vou digitar igual, célula E14, que contém um preço, asterisco, que é o vezes, E17, que contém o volume vendido, a quantidade vendida, ok? Vou dar um Enter, e aí eu encontrei o faturamento de segunda-feira desse produto, 4.859. Se eu der um Ctrl C para copiar, selecionar as células do lado, botão direito do mouse, colar especial, fórmulas, ele vai encontrar 0 para todos os dias. Por quê? Porque a fórmula andou com a colagem. Então, aqui na terça-feira, eu estou multiplicando o volume de terça-feira por uma célula vazia, que está ao lado da célula do preço do produto, ok? Na quarta-feira a mesma coisa, na quinta a mesma coisa, na sexta a mesma coisa. Por isso que o faturamento ficou igual a 0. Então, o que eu deveria ter feito aqui na segunda-feira? Eu deveria ter congelado a célula E14. Então, para eu congelar, eu tenho que pressionar a tecla F4 em cima da célula que eu quero congelar. Então, uma vez apertada a tecla F4, ele coloca um cifrão na frente da coluna e um cifrão na frente do número, ok? Ele coloca um cifrão na frente da letra, que representa a coluna, e um cifrão na frente do número, que representa a linha. Então, ele congelou toda a célula E14. E dessa forma, a partir de agora, eu posso copiar essa fórmula para o lado. E aí ele encontrou o faturamento de cada dia, tomando como referência o preço único desse produto para todos os dias, que está na célula E14. Okay? No quinto exercício, eu tenho os preços unitários desses produtos, de A até I, que por acaso é o mesmo preço, e o volume de vendas diferente para cada um dos produtos nos 3 últimos meses do ano. Então aqui, entre as colunas K e M, eu quero encontrar o faturamento desses produtos de outubro a dezembro. Então na célula K23, eu vou digitar igual, preço unitário, asterisco, que é a multiplicação, vezes G23, que é o volume. Dei um Enter e encontrei o faturamento de outubro do produto A. Se eu selecionar a célula K23, der um Ctrl C, selecionar as demais células que eu quero encontrar o faturamento e colar essa fórmula, ele não vai encontrar o resultado correto de faturamento para os itens nesses meses. Por quê? Porque é a mesma coisa que aconteceu aqui em cima. Quando eu colei para o lado, sem congelar, ele andou a referência da célula junto com a colagem. Então, o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter congelado a coluna E nessa fórmula aqui. Okay? Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui em cima da célula E23 na fórmula e aperto 1, 2, 3 vezes a tecla F4. 3 vezes seguidas. O que ele fez? Ele colocou o cifrão antes da letra E, que é referente à coluna. Então agora eu tenho a coluna E congelada, ok?
e a linha 23 solta, porque eu não tenho nenhum cifrão antes da linha 23. Ok? Dei um Enter, selecionei aqui K23, vou selecionar todas as outras células, copiei, vou colar especial, fórmulas. Pronto. Agora eu encontrei o faturamento correto de cada produto em cada mês. Ok? E para terminar, o último exercício, eu tenho o salário por mês desses 5 funcionários e o número de faltas dos meses janeiro, fevereiro e março de cada um dos 5 funcionários. Aqui eu vejo que, por exemplo, a Carol e o Gabriel, funcionários que mais faltaram o serviço de janeiro a março. Eu quero calcular, através de uma fórmula, o valor a ser descontado de todos esses funcionários que faltaram em cima do salário que eles ganham. Então, aqui em cima, eu tive que encontrar o salário por dia, ou seja, peguei o salário por mês e dividi por 30, e aqui na célula F42, eu vou multiplicar o salário do dia pelo número de faltas. Então, aqui eu vou digitar igual salário do dia, célula F36, vezes célula F38, que é o número de faltas do João em janeiro. Então, do João eu tenho que descontar R$ 189 em janeiro, ok? Então, para eu encontrar os demais valores, eu vou dar um Ctrl C para copiar nessa célula e vou colar especial fórmulas nas demais células. Vocês podem observar que o único mês que está correto é o mês de janeiro, pois no mês de fevereiro a minha referência do salário por dia está errada, ok? Porque a fórmula não está congelada. Então, toda vez que eu criar uma fórmula, independente do relatório que eu estiver criando, se eu vou colar para o lado ou se eu vou colar para baixo essa fórmula que eu estou criando, ou seja, se eu vou aproveitar essa fórmula para encontrar valores em outras células, é importante que eu congele a célula, dando um F4, ou a linha, dando 2 F4, ou a coluna, dando 3 F4 seguidos. Ok? Então, aqui na célula F42, eu vou congelar a linha 36 aqui da célula F36, apertando 2 vezes a tecla F4. 1, 2 vezes. O cifrão ficou antes do número 36, entre o F e o número 36. Ou seja, aqui eu estou congelando somente a linha 36, ok? E minha coluna está sem congelamento. Copiei, selecionei as demais células, botão direito do mouse, colar especial fórmulas e pronto. Agora eu encontrei o valor a ser descontado correto de janeiro, fevereiro e março desses 5 funcionários, ok? Vamos para a próxima aula.